Vamos lá, terceirão, mais uma aula nossa aí de reações orgânicas. Damos sequência aí a cada ponto de reações que nós já vimos, de substituição, adição, eliminação, aromáticas, né? E hoje de oxidação em compostos orgânicos. Vamos ver como é que vai se proceder cada reação dessa aqui de oxidação. As reações de oxidação, ela ocorre em alcoós, aldeídos e cetona. Lembrando que os álcool primário, eles dentro de uma reação de oxidação, produz aldeídos e, consequentemente, esses ácidos carboxílicos, ou vice-versa, né? São reações reversíveis, tanto de oxidação como redução no seu retorno, no seu processo reversível. E a álcool secundário produz cetona, e a cetona pode produzir numa redução um álcool secundário. E o álcool terciário, ele não se oxida. Vamos lembrar disso, o álcool terciário não se oxida, só primário e secundário. As reações diretas são todas de oxidação e as reações inversas, elas são de redução. Ou seja, cada segmento desse é um processo de oxidação e o meu retorno, o meu processo reversível é de redução. Hoje, especificamente, nós vamos nos aprofundar daí em oxidação de alceno. Pessoal, olha só, presença de dupla ligação aí. Nós temos três reações importantíssimas de alceno. As reações de alceno branda, as reações enérgica e a ozonólise. Importantíssimo essas reações. E agora a gente vai dando segmento aí, nos aprofundando aí em cada parte dessas reações de oxidação, certo? Então nós vamos nos direcionar aí a essa primeira parte, a esse primeiro ponto de reações de oxidação, certo? Então aqui eu estou oferecendo para você aqui um etanol, uma alcose. Eu vou oxigenar, ou seja, pessoal, lembra que reações de oxidação, ela vai fazer com que o carbono sofra uma oxidação. E o único carbono que vai sofrer oxidação é aquele que está ligado no oxigênio, tá certo? Então, quanto maior o número de oxigênio que apareça nesse carbono, mais oxidante ele é, ou seja, mais oxidação ele vai sofrer. Ele é mais forte em relação à outra. Então, no meus alcoóis aqui, ele sofre uma oxidação, mas observe que ele apenas está ligado em um oxigênio. Aqui ele já se transforma aqui, ó, em dois alcoóis. Esses dois alcoóis aqui representam que o carbono está ligado em dois oxigênios. Então tem uma oxidação maior. Quando acontece a desidratação, ó, ele vai formar um aldeído. Esse aldeído ele é muito mais forte, sofre muito mais oxidação. Por quê? Porque o meu carbono aqui, ele tem duas ligações com o oxigênio. Então, quanto maior o número de ligações com o oxigênio, mais esse átomo sofre oxidação. Aqui ele sofre uma oxidação também alta pela presença de que das ligações com o oxigênio, aqui nos casos. Nesse caso aqui ele só tem um. Aqui eu já tenho um aldeído, que também sofre um grande processo de oxidação. Aqui já é um ácido carboxílico, que é muito mais um processo de oxidação. Então, resumindo aí, eu tenho uma ordem crescente de relação ao carbono que está ligado no oxigênio. Se nós observarmos, o meu carbono aqui está ligado a um oxigênio, ou melhor, uma ligação ligada a um oxigênio. Esse carbono já tem um carbono ligado a uma dupla ao oxigênio, e esse carbono está ligado a uma dupla ao oxigênio e a outro oxigênio aqui. Então, isso é uma ordem crescente, do menor para o maior em termos de oxidação do átomo de carbono. Então, esse é o carbono da função, que isso representa um alcoose, representa um aldeído e representa um ácido carboxílico. Significa que os ácidos carboxílicos sofrem muito mais oxidação do que os aldeídos, e esses aldeídos sofrem muito mais do que os alcoóis, tá certo? Esse é o nosso ponto aí principal nessa aula de hoje. E o que nós falamos está aqui, é uma reação direta e uma reação inversa. O álcool primário se transformando em aldeído, sofrendo uma oxidação, e esse aldeído sofrendo uma oxidação em ácido carboxílico. Quando o ácido carboxílico volta a transformar em aldeído, ele sofre uma redução. E o aldeído se transformando em álcool primário,
também sofre uma redução. Aqui também demonstra isso. Olha só, os alcoóis secundário, eles oxidam-se formando cetona, álcool secundário. Eu tenho aqui, ó, esse é um álcool secundário, hidroxilo ligado ao carbono secundário. Eu vou aqui um oxigênio nascente, né? Eu vou fazer essa reação com o oxigênio. Aqui ele formou um álcool, nesse caso gêmeos, né? É um diálcool, um dialcóis, só que gêmeos, que está ligado no mesmo carbono. E aqui pela desidratação, perda de água, H e OH, ele vai formar uma cetona. Formou uma cetonazinha aqui através da desidratação. Legal, muito interessante esse processo aqui. E lembrando que todos esses carbonos da função são os carbonos que estão sofrendo oxidação. O processo inverso é um processo de redução, certo? Vamos continuar aí na próxima aula já com as classificações de oxidação dentro da nossa orgânica, tá bom? Valeu, até a próxima!